Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo. Bom, eu recebi uma mensagem aqui do Ramon pedindo para eu fazer um vídeo sobre CV. Bom, vai aí o seu vídeo, mano. A questão é a seguinte, ele comentou sobre pessoas estarem falando, normalmente isso é normal, falarem a respeito disso em redes sociais, em fórum, em chat, em WhatsApp, grupos, etc. Falar sobre currículo, né? O currículo é uma das partes mais importantes quando você vai vir, você precisa conhecer o seu currículo, tá com ele bem feito em inglês e tudo mais. Mas existe um fator que a maioria das pessoas, quando tá vindo, às vezes uma questão de falta de experiência, de desespero, quer fazer um currículo fake. Bom, eu vou falar da minha experiência. Quando eu cheguei na Irlanda, isso também era uma coisa muito comum. Todo mundo falava, não, faz um currículo fake de cleaner, de um monte de coisa, como se você já tivesse experiência. No Brasil, a gente tá muito preso a algumas questões, né? Deixa eu fechar aqui um pouco, cara, que tá meio... No Brasil, a gente tem algumas questões, né? Por exemplo, todo mundo tem que ter faculdade, inclusive as faculdades não têm uma qualidade muito boa, porque meio que se banalizou o estudo, o conhecimento. E, na verdade, o que vale mais hoje em dia são coisas técnicas, né? Vem aí a tecnocracia, né, que a gente teve no Brasil na década de 70, e aí pra frente a gente começou, lógico, tem que valorizar o conhecimento, valorizar o estudo, mas muitas vezes é muito superficial uma faculdade, etc. Por isso que a gente às vezes entra no mercado e não consegue se desenvolver bem em uma determinada área, porque quando a gente faz a escolha, a gente nem tem tanto conhecimento assim, a gente é adolescente praticamente e tem que decidir o que vai fazer da vida, sem ter tido as experiências. E isso foi uma das coisas que mudou a minha carreira depois que eu saí do Brasil, né? Eu me formei em comunicação, aí trabalhei em coisa de seguro, trabalhei em loja de maquinário industrial, parte de vendas e tudo mais. E aí vim pra Irlanda. Quando eu cheguei na Irlanda, todo mundo faz um currículo fake. Eu cheguei a fazer, mas eu nunca entreguei, porque eu não tive coragem. Primeiro porque eu tinha que mentir bastante, não era nada a ver com a minha área, e eu teria que ter um pouco de segurança naquilo, e as pessoas iam fazer perguntas. Isso é uma das falhas de você fazer um currículo fake. Porque se falar, é simples, é isso e aquilo, a pessoa fala, que produto você usa para limpar tal coisa, que tipo de produto que você usa para limpar tal coisa, já te quebra, já. O que eu acho que você tem que fazer é pegar o seu currículo original, traduzir ele, fazer ele com formato legal. Aqui existe uma cartinha de apresentação que você coloca no topo do seu currículo, sei lá, 5, 10 linhas, você falando dos seus objetivos, né, contando um pouco da sua história, quem é você, eu sou uma pessoa proativa, sou uma pessoa organizada, sou uma pessoa que trabalha bem em grupo, né, saí do país, trabalhava na área tal, mas estou disposto e aberto a outras áreas, né, para fazer um recomeço da minha vida, quem sabe numa nova carreira, numa nova oportunidade, em um setor diferente. Então estou aberto a tudo isso. E aí na entrevista você vai falar, não, eu me formei nisso no meu país, se você estiver falando inglês legal, aí você vai trazer toda a sua experiência naquilo e o quanto você está aberto para fazer os outros serviços, porque hoje em dia, principalmente, eles vão perceber que você não é um expert. Por exemplo, você fala, eu sou garçom. Cara, a gente pensar garçom é mó mamata, não é mó mamata, entendeu? É meio difícil assim. Eu trabalhei de garçom na Irlanda, cara, por uns 3 meses de fim de ano e era uma super bucha, né? Você tinha que saber o vocabulário, o setor, né, da área que eu tava trabalhando, eu não sabia muito, né? A questão de organização, como que montava a mesa para um tipo de coisa, para outro tipo de coisa, os tipos de bebida, aí você tem que decorar um monte de coisa que você não está familiarizado, ou seja, vai ser muito mais pressão, fora a insegurança de você ter mentido, né? E muitas vezes você pode cair, principalmente quem trabalha na área de cleaner, na área de limpeza, nessas áreas mais braçais, você acaba tendo um chefe que não é uma pessoa, às vezes, muito qualificada, digamos, administrativamente, ela é mais rústica. Então ela vai ver que você mentiu, vai ver que você errou e vai colocar mais pressão em você, e eu acho que isso não é bom. Então a questão do currículo, pra mim, assim, não mente, seja honesto. Isso aí eu acho que é meio que jeitinho brasileiro, parece que vai facilitar, mas às vezes vai te prender também, te jogar dentro de um limbo, que não vai te deixar depois muita saída. Se você faz o seu currículo original, mostra tudo o que você sabe, o quão disposto você tá e que você quer trabalhar e que você não se importa tanto com a questão de cargo, no status, né? Vai pesar. Logicamente, você trazer o seu currículo, muitas vezes, eu principalmente em Londres, eu perdi algumas vagas para trabalhar de assistente, porque no meu currículo tava que eu já fui gerente. Só que eu trazia toda a minha experiência na entrevista. Eu falava, eu já morei na Irlanda, lá eu trabalhei de cleaner, trabalhei em eventos, trabalhei em corrida de cavalo, trabalhei de garçom em hotel. E eu estou disposto a trabalhar, eu preciso trabalhar para pagar minhas contas e, por que não, continuar e se desenvolver na empresa, de repente mudar de área.
A experiência que é o que faz a gente fazer as escolhas, né? Você fazer escolhas sem experiências é o que mais acontece no Brasil quando a gente é adolescente, por isso que a maioria das pessoas fazem escolhas erradas quanto à sua faculdade, né? Focam ou muito na facilidade, ou muito no dinheiro, ou muito na moda, né? E aí acabam fazendo escolhas erradas. Isso eu também fiz escolhas erradas quando eu entrei na faculdade e tudo mais, embora seja uma coisa que eu gosto muito, mas eu deixei de fazer algumas outras escolhas em função de grupos que eu convivia, de facilidades, de mercado em si, sem ter a capacidade real de fazer uma análise daquele mercado, porque eu era muito novo, né? E as pessoas que me aconselhavam eram totalmente fora da área. E aí hoje eu mudei totalmente de área, não só hoje, mas há uns 10 anos eu já mudei bastante de área e passei por várias áreas. Trabalhei na área da saúde, trabalhei na área de logística, trabalhei em rádio, né? Trabalhei em seguro. Então, quer dizer, essas experiências foram fazendo eu me moldar para eu conseguir fazer escolhas melhores e ser o máximo honesto possível. A minha dica é, primeiro, eu tenho vários vídeos aqui falando de entrevista, das minhas experiências em entrevistas, falando do meu currículo, falando um monte de coisa. Eu vou ver se eu deixo no card aqui alguns vídeos, né, ou pelo menos a playlist. E aí vocês deem uma olhada, a qualidade de vídeo não tá muito boa, talvez a minha desenvoltura com a câmera também não tivesse muito boa porque foi no começo, mas a experiência de eu ir no emprego, falar o que eu achei na hora, as perguntas que os caras fizeram, como eu me senti, isso vai trazer um pouco da realidade para vocês. Inclusive um exemplo que eu sempre falo é que eu não estava tão seguro, né, inclusive com o inglês, porque você começa a errar, você fica nervoso. Imagina, se você já fica nervoso falando da sua experiência, do seu currículo, né, em uma língua diferente, e aí às vezes eles fazem perguntas você não entende, ou você responde uma coisa que eles não perguntaram, isso tudo te traz uma pressão interna. Imagina se você estiver mentindo. Logicamente, para quem trabalha em cleaner, para quem trabalha em bar, existe uma facilidade. Se você mostrar uma certa proatividade, que você é capaz, eles vão ver, pô, o cara é uma pessoa articulada, é uma pessoa que sabe falar, que sabe lidar com pessoas, né, que tem um conhecimento maior. Ele pode fazer um serviço não só de garçom, mas uma organização extra, de repente ajudar no caixa ou em alguma outra coisa. Na verdade, às vezes você falar da sua realidade e da sua disposição em mudança e em estar aberto para o mercado, para aquele serviço, né, e das suas necessidades também, faz com que essa honestidade gere uma confiança entre você e a pessoa. Isso faz com que você consiga aquele emprego. Logicamente, como eu já disse, eu acabei perdendo algumas oportunidades em Londres, mas era porque a empresa pensava assim, pô, o cara já tem mais de 30, ele já era gerente, ele ganhava bem, olha o que ele fazia naquela empresa, porque eu trouxe o meu currículo original. Só que mesmo assim, eu trabalhei aqui quando eu cheguei em Ascot, em corrida de cavalo. Por quê? Porque eu sabia que era temporário. Então esses, como eu fiz, por isso que eu também até coloquei no vídeo que eu falei de países que eu moraria, me prejudicou um pouco, porque eu acabei escolhendo empregos temporários fora da minha área, enquanto eu procurava empregos na minha área, mas todos estavam cientes que aquilo era temporário. Por exemplo, quando eu trabalhei de garçom em corrida de cavalo, era só de fim de semana. Quando eu trabalhei no supermercado, no Tesco, era só à noite. Logicamente, por exemplo, a Camila, ela mudou totalmente de área, ela é funcionária pública no Brasil e hoje ela trabalhou aqui bastante tempo de nani, né, cuidando de crianças, ajudando na educação. Quando a gente mudou pra cá, ela não teve essa oportunidade, ela acabou entrando em farmácia, só que ela é formada nessa área, ou seja, ela sempre trabalhou fora da área e aqui ela acabou conseguindo entrar dentro da sua área, mas ela levou o currículo original, falou das suas experiências, inclusive experiências completamente diferentes. No Brasil ela trabalhou como funcionária pública, trabalhou em loja também, trabalhou em academia, depois trabalhou como funcionária pública a maioria do tempo. Quando chegou aqui ela trabalhou de nani e hoje ela trabalha em farmácia, né, numa loja que é tipo farmácia na Bu. Então, quer dizer, é melhor você trazer a verdade e as pessoas vão sentir isso de você. Ao mesmo tempo que você pode perder, a chance de você perder é menor do que a de você ganhar, porque se você traz um currículo fake, você vai mentir, você vai trazer um monte de informação e, como eu disse, você vai ficar nervoso, você vai errar, a pessoa pode fazer perguntas às quais você não faz ideia, né? Então é melhor você, e queira ou não, esses trabalhos que são mais braçais, a chance de você aprender é muito mais rápida do que um trabalho, por exemplo, você quer ensinar para uma pessoa uma tabela de Excel Master, é muito mais difícil do que você ensinar a pessoa a limpar uma mesa, né? Não desvalorizando o trabalho, né? Porque todo trabalho é digno e desde que eu falo, sempre desde que ele pague suas contas e você consiga viver bem, como eu disse. Tem um monte de gente aqui que é cleaner ou trabalha em algum outro serviço que é um pouco mais braçal, mas tem uma qualidade de vida muito boa, porque ele sabe gerenciar serviços, ganhos, contas, viagens, né? Compras e tudo mais. Então vai muito de você. Fica, seja o máximo honesto possível, porque senão também às vezes você perde um pouco a confiança, né? Muitas das empresas, muitas das pessoas, pela experiência
experiência própria elas vão perceber que você mentiu. Isso já é ruim para você. Ou seja, você já vai estar numa posição abaixo de outras pessoas que não mentiram. E se tiver que ser, vai ser, por exemplo. É aquilo que eu falei, eu tive amigos que trabalhavam na área de TI, aí chegaram aqui, começaram a trabalhar em bar, super gostaram, porque tinha aquela relação com as pessoas, o bar, né? No final sempre acabava bebendo, ganhava bastante gorjeta e tudo mais. Então, acabou gostando e acabou seguindo, gostava da vida noturna e tudo mais. Né? Então eu já não gosto, por exemplo, eu tive que trabalhar em bar, trabalhar à noite, aí não tinha ônibus e era frio de madrugada e você na cidade vazia. Isso principalmente no começo acabou me afetando muito. E aí existem outros trabalhos, né, que são temporários, que se chama Data Entry, que é só para você colocar dados que você consegue. Mas os mais simples, os mais braçais, se você for honesto, falar, ó, eu era tal pessoa, eu era gerente, ou era coordenador, ou eu já sou formado, você tem um plus a mais do que aquela situação. E eles sabem que você está entrando ali para aquilo. E eu conheço pessoas, inclusive aqui em York, que trabalham só de cleaner, mas vieram de áreas totalmente diferentes, de hotelaria e tudo mais, e preferiram ficar de cleaner pela facilidade, pela flexibilidade, por ganhar o mesmo dinheiro. É aquilo que eu falei, às vezes será que compensa você ter um cargo de gerente para ganhar 1-2 libras a mais por hora? E uma pressão muito maior, né? Tanto de lidar com as pessoas, com a relação das pessoas, quanto da responsabilidade com o serviço. Às vezes essa diferença vai da sua administração. Não faça currículo fake, cara, porque você vai ter duas pressões. Não se desvaloriza como pessoa, você não se rebaixa, né? No Brasil isso pesa muito. Se você trabalhou de cleaner 1 ano, isso praticamente destrói a sua carreira. Aqui não. Eles sabem que você se formou, sabem que você estudou e que você fez aquilo por necessidade, e principalmente mostra que você é um trabalhador, uma pessoa que não está se importando com o tipo de serviço, e sim com ser honesto, com trabalhar, com pagar suas contas, com desenvolver um trabalho bem feito. Logicamente existem pressões e você tem que ver se psicologicamente você consegue. O que não dá é você mentir e no final você não aguentar a pressão, entendeu? Porque senão eles vão perceber e acaba ficando não só feio, mas estressante, né? Aquilo que eu falei, você ter que mentir o tempo todo, falar que você fez coisas que você não fez, até porque são coisas simples que você aprende. E normalmente nesses lugares vai ter alguém para te ensinar a limpar direito, porque não é tão simples. A gente acha a limpeza é aquele negócio simples. A maioria das pessoas consegue fazer tudo, mas aqui você usa determinado produto, determinada coisa. Ser garçom é bem difícil porque você está lidando com gente fazendo pedindo coisas em inglês, num barulho de bar e esse tipo de coisa. Trabalhar em loja, além da organização da loja, não é tão simples, só põe e tira coisas do lugar. Não é tão simples assim, você lida com sistemas, né, de entrada de produto, de saída de produto, né, de roubos que tiveram na loja, perdas de data de vencimento. Então tem bastante coisa envolvida mesmo em coisas simples. Bom, esse vídeo já ficou um pouco longo, espero que vocês tenham entendido, né? Quem quiser faça o currículo fake, mas eu não recomendo de jeito nenhum, porque você vai acabar tendo duas pressões, a pressão de aprender a mentira e depois a pressão de aprender a falar a sua verdade e contar toda essa história, por que isso aconteceu desse jeito. Então a minha dica é que você seja honesto, faça o seu currículo, coloque lá no topo que você está mudando de país, está mudando de cidade, está mudando de carreira, não se importa em começar de baixo novamente e mostrar que aquela profissão também tem um valor para você e no final você vai se desenvolver. E foi isso que me fez na Irlanda mudar de setor. Eu cheguei na Irlanda, eu comecei a trabalhar num data entry, né, enquanto eu trabalhava em bar, enquanto eu trabalhava em outras coisas, e aí eles me efetivaram, eu ficava carregando caixa, mudando arquivo, esse tipo de coisa, e de repente chegaram, tem um projeto no cliente tal, você quer ir, o fulano não vai poder, ele te ensina. E as pessoas vão ensinando, e foi aí que eu cheguei lá a ser analista de projetos. Então é aquilo que você tem que se dar a chance, mas não estragar ou encobrir todo o seu passado, que aí eles percebem também que você está mentindo. Espero ter clareado aí o caminho, né? Tenha confiança no que você faz, demonstre a realidade, assim, ó, eu vim, esse trabalho é temporário, eu preciso, né, me desenvolver no país, crescer novamente, é um recomeço, eu super entendo isso. Eles vão ver que você está sendo honesto e você pode perder algumas chances, mas na maior parte das vezes você vai acabar ganhando com isso. Deixa seu like, se inscreve no canal, deixa sua experiência e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais.